Uma frustração muito comum na vida do músico é quando ele se vê inapto para se tornar quem ele tem como referência. E nesse vídeo eu quero te provar por que você nunca tocará como guitarrista da Bethel, ou como guitarrista da Hillsong, ou como qualquer outro guitarrista que você tenha como referência. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Kim Dantas, eu sou pastor e ministro de louvor. Existe um grande problema no meio musical e também no meio do louvor na igreja. Nós temos uma geração de músicos que hoje, pelo fácil acesso, possuem muitas referências, mas que nem sempre sabem lidar adequadamente com essas. E isso tem um impacto muito sério quando nós falamos sobre arte e adoração. E sobre nossas referências, nós queremos usar os mesmos equipamentos, queremos ter os mesmos timbres, mas nos esquecemos que música é arte, e como arte, ela é um resultado da nossa dedicação, inovação, das nossas experiências de vida. Hoje nós sofremos com o conforto de colocar as nossas referências como se fossem metas a ser alcançadas, como se fosse um destino a ser conquistado, sendo que referências deveriam complementar as nossas bases e não estabelecer os nossos destinos. Me lembro que quando eu comecei a compor letras e canções, eu instantaneamente entrei em crise, porque aquilo que estava nascendo em mim não parecia com aquilo que eu ouvia das minhas referências. Então isso me dava um sentimento de que o que eu estava fazendo estava errado, que o caminho que eu estava seguindo não era o caminho correto. E quando eu tentava criar e me encaixar do jeito que outros fariam, aquilo não parecia mais comigo, não parecia que era a minha identidade. E o sentimento que eu tenho é que nós músicos fazemos muito isso. Distorcemos a nossa identidade para a gente caber dentro das nossas referências, como se as nossas referências fossem padrões estabelecidos do que nós podemos ser e do que nós não podemos ser. Você quer uma prova que nós estamos fazendo isso? Quanto tempo você passa estudando algo que outro músico criou e quanto tempo você passa desenvolvendo algo novo? Quanto tempo você passa tentando parecer com outro guitarrista e quanto tempo você passa construindo algo genuíno? Vamos fazer uma analogia. Se você encontrasse um artista plástico e perguntasse para ele, cara, quantas vezes esse mês você tentou aí pintar a Mona Lisa? Qual você acha que seria a resposta dele? É simples, né? Ele não precisa pintar a Mona Lisa, ela já existe. Precisamos pensar um pouco mais como esses artistas. Ter sede por criar e não simplesmente só por reproduzir. E eu sei que reproduzir algo que outro músico criou tem um valor didático e também serve para o aperfeiçoamento musical. É como uma criança aprendendo a falar, a gente começa imitando. Mas música nunca foi sobre o quão parecido você consegue ser com outros músicos. A música é arte e por isso ela é uma junção de alegria, de dor, de experiências. Por exemplo, as suas experiências não são as mesmas das suas referências. E é por isso que é extremamente valioso que você entenda que você nunca vai tocar como as suas referências, e isso é algo bom. Você é diferente delas, você tem gosto diferente, melodias diferentes te emocionam, ritmos diferentes tocam o teu coração. Talvez você até se torne mais técnico do que eles, talvez você se torne até mais virtuoso, ou talvez não. Talvez o seu processo criativo te leve para caminhos diferentes e tá tudo bem. A verdade é que abraçar um processo para se tornar um músico genuíno é muito mais lento e desafiador do que estabelecer simplesmente as suas referências como um destino, como uma linha de chegada. E a oportunidade aqui é você entender que existem canções que precisam ser ouvidas, que ainda não foram escritas, existem melodias na guitarra que você vai criar que ninguém nunca ouviu, mas que elas precisam ouvir, elas precisam ser ministradas, porque se de fato essas melodias novas tocam o seu coração e tocam o coração de Deus, também vai tocar o coração das pessoas. Você não precisa ficar se oprimindo, tentando refazer a Mona Lisa, ficar se questionando por que você não tem o timbre do guitarrista tal. Nunca foi sobre isso. Estude outros músicos, mas nunca faça isso ao ponto de achar que se você for por caminhos diferentes, você está errado. Passe tempo de qualidade, criando, testando, transformando sentimentos em melodias, transformando orações em canções. E isso se tornando constante, é natural que você comece a valorizar quem você é, até percebendo as possibilidades que existem com a sua anatomia. Às vezes a sua mão é pequena e você vai perceber que existem tipos de acordes e maneiras de se tocar que valorizam mais isso. Eu, por exemplo, quando a gente tem aquela pestana que utiliza aquele shape do Lá maior, você pega aqui, né? Se eu quiser fazer um Si maior, eu viria para cá e faria, né? Eu possuo uma característica nas minhas mãos que os meus dedos entortam bastante
né? Olha o meu dedão, o que ele faz. Então quando eu vou fazer esse acorde, eu priorizo em fazer ele desse jeito, porque eu entorto o meu terceiro dedo aqui, ó, e eu faço a pestana só com ele. E como isso é bom para mim? Eu estou utilizando uma característica das minhas mãos para facilitar a minha forma de tocar. Por exemplo, Jimi Hendrix utilizava muito o dedão para fazer ali alguns shapes de acordes. Então eu faço a mesma coisa. Por exemplo, você pega aqui o shape de Fá, e se eu vou fazer ali uma progressão de Fá para Sol, geralmente eu faço dessa forma, nesse shape, utilizando o dedão, e depois eu faço Sol também. E isso fica muito mais confortável para mim. Então é importante que você entenda as opções que existem frente também ao seu corpo, as características da sua mão. Às vezes você tem uma mão imensa, então isso vai facilitar para você fazer alguns acordes, para utilizar algumas técnicas diferentes na guitarra. E às vezes as suas referências não vão possuir isso. Na década de 30 existia um guitarrista de jazz chamado Django Reinhardt. Ele sofreu um acidente muito sério na mão esquerda e ele passou a surpreender as pessoas porque ele tocava absurdamente bem, utilizando somente 2 dedos. E para os mais curiosos, eu coloquei aqui um vídeo dele na descrição. B.B. King, como eu já mencionei nesse vídeo aqui, enquanto ele tentava copiar um guitarrista de Chicago, que ele era muito fã, ele acabou desenvolvendo uma técnica. A verdade é que enquanto ele estava tentando copiar uma referência, ele foi percebendo um caminho novo. E dentro desse caminho novo, ele desenvolveu o vibrato dele, que até hoje quem gosta de B.B. King reconhece esse vibrato quando escuta. Então também muitas vezes o seu caminho artístico vai ser você perceber quando é a hora de desistir de se parecer com a sua referência. Parte da nossa maturidade artística é perceber que todas as variáveis em nossa volta corroboram para o nosso desenvolvimento. De repente você tem poucos equipamentos, poucos pedais, e isso vai fazer com que você se desenvolva dentro dessas possibilidades. A limitação vai te obrigar a ser criativo para outros lugares. Tem uma história curiosa de um guitarrista que ele treinava ali com a guitarra desligada, sem estar amplificado. Ele acabou desenvolvendo uma musculatura na mão onde ele conseguia tocar muito mais forte do que um guitarrista normalmente faz. E era justamente por uma limitação ali da vida dele, que foi uma variável que afetou artisticamente ele. Então a verdade é que no final você não precisa buscar se parecer com a referência. O mais importante é que você se descubra dentro da sua identidade, dentro daquilo que Deus te chamou para ser. E esse é o nosso maior compromisso, nos tornarmos quem Deus nos chamou para ser. E isso também envolve a nossa identidade artística. Eu vou ficando por aqui. Deus te abençoe e eu espero que você abrace o processo.